Olá pessoal, sejam bem-vindos ao webinar do Expresso. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu sou a Carol, executiva comercial aqui da empresa, responsável pela negociação com vocês de agora em diante, até um possível momento aí de contratação. Contem comigo ao longo dos próximos dias para a gente conversar sobre o processo de vocês, para a gente falar sobre a negociação especial e nos próximos minutos vocês vão me ouvir falando melhor sobre o Expresso, né, sobre as nossas funcionalidades, as novidades. Vocês vão poder ir fazendo uma analogia ao processo de vocês, de prestação de contas, e ao fim a gente já fala dos próximos passos, de como a gente pode seguir com essa negociação. Vão conversando conosco aí no chat, eu inclusive estou à disposição para responder as perguntas de vocês por aqui. Espero que vocês gostem e vamos falar então um pouquinho sobre como é o contexto do Expresso hoje. Hoje a gente tem atendido centenas de empresas, muitas indústrias, muitas empresas de consultoria, construtora, empresas de varejo, do ramo farmacêutico, alimentício, enfim, tem empresas de diferentes segmentos e portes que eventualmente podem servir para vocês como referências de mercado, ok? No ano de 2019 foram mais de 40 mil usuários registrados na nossa base, mais de 100 mil relatórios enviados e mais de R$1 milhão em despesas controladas, tá certo? Esses são alguns dos nossos números hoje e eu trouxe inclusive um case de sucesso, que eu acho que é sempre bacana a gente trazer essas referências. O case basicamente fala sobre como a Fábio Perini poupou tempo, dinheiro e começou a controlar 100% dos casos por meio do Expresso, que antes com controle manual, semi-manual, eles não faziam. Hoje com o Expresso eles já conseguem fazer, conseguem auditar, reduziram, como eu disse, consideravelmente o tempo, acabaram tendo economia concreta de grana, né? É o que eu espero que aconteça nas empresas de vocês também, muito em breve, com a adoção do Expresso. Por agora, vamos recapitular o que a nossa solução faz, né? O que a gente melhora dentro das organizações. É muito comum que empresas tenham funcionários viajando frequentemente ou fazendo trabalhos externos, e nesses trabalhos eles precisam realizar gastos, né, em nome da empresa, gastos de alimentação, hospedagem, transporte e por aí vai. E esses gastos geralmente geram reembolso ou precisam de adiantamentos ou são feitos em cartões corporativos e, obviamente, precisam ser controlados. E aí o que a gente nota é que esse controle do início ao fim, num processo manual, traz bastantes dores, bastante preocupação, né? A gente começa pela equipe externa, que são esses viajantes geralmente. A principal dor deles é ficar de fato preenchendo relatório de despesa, planilha ou um sisteminha à parte ou algo muito robusto e ainda ter que ficar juntando comprovante e notinha de papel, né? Guarda aquilo ali no bolso, aquilo molha, apaga, some e gera um certo desconforto. Quando essas pessoas finalmente conseguem enviar os relatórios para correção, a gente nota que a equipe interna, que aqui está representada por alguém do financeiro, essa equipe tem um trabalho excessivo, dispendioso, para ficar avaliando nota por nota, despesa por despesa, planilha por planilha, e acaba que aquilo também faz com que exista uma perda gigantesca de tempo e, obviamente, um detalhe ou outro acaba passando batido e aí é onde acontece a perda de controle. O que muito preocupa gestores, aqui representado em um diretor, mas entenda como qualquer líder que se preocupa com a empresa a longo prazo, com os processos a longo prazo e o que eles podem causar, né? E aí, eventualmente, esses líderes precisam analisar gastos para definição de orçamento, para entender o histórico das viagens e acabam não conseguindo, não têm noção gerencial mesmo desses gastos. São vítimas constantes de fraude, não porque as pessoas agem de má fé, né, mas porque eventualmente as pessoas humanamente erram e esse erro num processo de prestação de contas acaba sendo fraudulento. E aí a gente volta para a questão de perda de tempo, que a gente abordou bastante ali quando falamos de equipe externa e interna, e sob a visão de um diretor, de um gestor, de um líder, essa perda de tempo, esse tempo útil desperdiçado é perda de grana.
E quando a gente coloca isso na pontinha do lápis, de fato a gente vê que as empresas que adotam um processo manual, semi-manual ou uma tecnologia obsoleta acabam perdendo muito tempo e perdendo sim dinheiro com esse processo. Então, o processo de prestação de contas não vai deixar sua empresa mais rica, mas ele pode fazer com que vocês percam grana sim. Né? E é por isso que é bacana ter uma atenção especial a isso, fazer as contas mesmo. Se precisar da nossa ajuda, a gente faz essas contas com vocês, a gente tem uma calculadorazinha no nosso site, inclusive, à disposição de vocês para que vocês façam essa simulação. Mas 100% das vezes o que eu noto é que as empresas com essa perda de tempo, produtividade, possibilidades de fraude, acabam deixando muita grana ir embora, e é nessa hora que a gente identifica que o processo atual é um problema e que contratar o Expresso como uma solução não é somente operacionalmente viável, né? Não é somente melhorar um processo que está chatinho, mas é também uma contratação economicamente viável. Eu devolvo tempo, devolvo controle, devolvo grana para a empresa de vocês, ok? Então o Expresso vai resolver esse problema, vamos automatizar esse processo de prestação de contas, independente se vocês estão num cenário extremamente manual, né, com planilhas, ou se vocês já têm uma semi-automatização, ou se já usam uma solução terceira que não está agradando tanto. Vamos adotar o Expresso para fazer essas melhorias que a gente sabe que é possível e que vai trazer bastante diferença para a rotina de vocês. Como o Expresso funciona? Por meio de duas aplicações, tá? Um aplicativo e uma plataforma web. As duas juntas formam a solução Expresso. Elas estão sempre sincronizadas, o Expresso é uma solução em nuvem, né? Então, o aplicativo tem um foco mais externo, a plataforma web um foco mais interno e gerencial. Se a gente puder dividir, então, a gente indica que o aplicativo Mobile First sempre seja usado quando possível, principalmente para as pessoas que estão em viagem, né? Então, as pessoas que vão ali lançar despesas, organizar as referências para aquelas despesas, as pessoas que eventualmente vão precisar pedir adiantamento, controlar seu saldo, avaliar quais são as regrinhas da empresa, quais são as políticas da empresa, elas vão fazer isso provavelmente no aplicativo. O app do Expresso funciona tanto em sistemas Android quanto em sistemas iOS, funciona offline, então é possível lançar despesas dentro do aplicativo com ele estando sem acesso à internet. E é um aplicativo extremamente intuitivo e usual, que vocês, caso queiram, vão ter a oportunidade de baixar e sentir como seria aí o uso no dia a dia, ok? A plataforma web, por outro lado, né, já é mais focada no processo interno, gerencial, ela já tem essa roupagem mais de gestão. Na plataforma é onde acontece geralmente a parametrização da conta, então é onde a equipe do Expresso, junto a vocês no início, e vocês sozinhos, caso queiram, ao longo do tempo, podem ir parametrizando para deixá-la com a carinha da empresa de vocês. É pela plataforma também que eventualmente acontecem as auditorias e as aprovações do processo ali de prestação de contas, né? E gestores optam tanto por avaliar essas prestações de contas pelo aplicativo quanto pela web. Então é bem importante que vocês saibam que é uma solução extremamente completa, e ainda que a gente indique que aplicativo seja usado pelas personas do processo externo e plataforma web pelas pessoas do processo interno e gerencial, o contrário também é possível que aconteça, ok? Quero que vocês fiquem cientes disso então. Beleza. O aplicativo, como eu acabei de dizer, ele tem várias telas. Vai ter a tela em que vocês, mais uma vez, né, vão poder controlar os seus próprios adiantamentos, avaliar o seu saldo, né? Se você é um viajante, uma pessoa que está num processo externo, você vai poder ver tudo isso, ver as políticas, as regrinhas da empresa. Então, tudo aquilo que a gente já falou e que eu queria muito reforçar. Mas aqui eu trouxe 3 fotos que resumem muito bem um processo de prestação de contas, que eu acredito que é o que vocês têm mais curiosidade num primeiro momento assim.
Essa foto do meio, né, ela mostra verdadeiramente a tela ali de subir, de registrar as novas despesas. Então, por esse botãozinho cor-de-rosa do cantinho inferior, é onde as pessoas vão colocar uma nova despesa, as referências que essas pessoas vão dar de tipo da despesa, centro de custo, projeto, cliente, enfim, são referências que variam muito, né, de uma empresa para outra. Então, façam uma analogia aí do que vocês precisam que as pessoas informem na hora de alocar os custos. É isso que a gente vai trazer para a parametrização da conta, é isso que a gente vai exigir do colaborador quando ele estiver subindo a despesa. Esse registro de despesa, ele acontece em poucos segundos, né? É algo muito rápido mesmo. E aí as despesas vão ficando guardadinhas aqui, quando é o momento correto, elas vão clicar, as pessoas, os colaboradores vão clicar aqui nesse botãozinho em cima de submeter relatório e um documento vai poder ser enviado para correção, né? Que é o relatório de despesas em si. Um documento que já vai organizado, né, no formato ali do Expresso automaticamente. Outros dois pontos importantes também, que as outras duas fotos representam, é a foto do comprovante em si sendo tirada, né? É possível também que não somente fotos sejam anexadas, mas também um PDF, caso seja necessário. E nessa última foto aqui, né, os tipos de despesas que estão disponíveis dentro de um estilo de transporte, eles são parametrizáveis. É sempre bom que vocês entendam que essas opções aqui, elas podem variar na realidade da empresa de vocês, podem ser outras opções. Então, gostaria muito de deixar claro, mais uma vez, que essa parametrização é possível. A despesa pode ser aprovada dentro do próprio aplicativo, tá? É como eu disse anteriormente, muitas vezes gestores, principalmente, optam por usar o mobile para tudo, tanto para registro de despesas quanto para aprovação, caso eles sejam aprovadores. Então, eu gosto muito de destacar que isso é extremamente possível, tá? Acontece muito. E as informações, elas podem ser repassadas para o ERP via integração. Então, existe toda essa conexão aí entre sistemas e isso a gente vai abordar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Antes da gente passar para esses próximos passos, eu quero navegar com vocês na plataforma web. Acho que vai ser bem importante para vocês terem essa visualização. Então, vamos lá para a plataforma e aqui a gente vai conseguir, então, ter essa visão, tanto no campo de um aprovador, quanto no campo de um administrador mesmo, né? A pessoa ali responsável por parametrizar a conta, gerenciar os itens e por aí vai. Aqui eu vou entrar com um pouquinho mais de detalhe, eventualmente pode ser que gere alguma dúvida, e aí vocês podem usar tanto do chat quanto de momentos posteriores para a gente conversar sobre elas, mas vamos lá então. Eu estou aqui no campo de relatórios, né? Então eu tenho vários relatórios aqui em aprovação e aí eu vou entrar em um deles para a gente avaliar. Vou entrar nesse relatório de número 31. Pronto. Logo de cara eu vejo que esse relatório tem um montante aqui de R$ 244,24, foram 4 despesas. Quando eu bato o olho eu já consigo ver que esse relatório tem alguns sinaizinhos de alerta. E aí é muito importante que vocês entendam o porquê que esses alertas aparecem. O Expresso tem duas formas de alertar aprovadores sobre incoerências dentro do relatório. E aí logo de cara a gente vê que esse relatório tem R$ 244,24 de gasto, né? São 4 despesas, eu consigo ter um briefing aqui dessas 4 despesas e consigo ver também alguns alertinhas, tá vendo? Do lado de algumas dessas despesas. Ainda que eu consiga já ler o que está acontecendo, é importante que eu conte para vocês o porquê que esses alertas aparecem. Isso aparece baseado em 2 pontos, a nossa tecnologia antifraude e a nossa funcionalidade de políticas. A tecnologia antifraude, ela vai ajudar vocês a visualizar possíveis erros com relação ao comprovante que foi enviado. Então, se aquele comprovante enviado está duplicado, né, já foi usado antes, se ele já tem mais de 30 dias, se ele não se parece com um comprovante fiscal, se a data que está nele não bate com a data que o colaborador referenciou, ou o valor não bate com o valor que o colaborador referenciou, tudo isso a gente vai captar e vai emitir no formato de alerta para vocês, para evitar que o erro passe batido.
Então aqui, por exemplo, esse alerta é data e valor que não coincide, esse primeiro aqui é de comprovante possivelmente duplicado, então existe essa possibilidade. A segunda, de acordo com a funcionalidade de políticas, é justamente quando a empresa opta por colocar algumas regras, alguns limites, né, de gasto por dia ou por tipo de despesa, e aí se esse limite é ultrapassado, uma das saídas que nós geramos é o alerta. Então vamos supor que vocês cadastrem um almoço, que no máximo, uma regra que o almoço no máximo pode ter um custo de R$40, né? E aí a pessoa manda um almoço acima desse valor. Uma das saídas que o Expresso propõe é emitir o alerta indicando que aquela política foi ultrapassada e o máximo permitido seria X reais, tá bom? Beleza. Como aprovadora, eu vou entrar nessa despesa e vou querer ver com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo. Então, o alerta em si, né, eu posso investigar melhor, o comprovante, eu posso ampliar, ver com mais detalhes a imagem, né? E aqui as referências que o colaborador colocou para mim também. Lembrem-se, mais uma vez eu quero ressaltar que as parametrizações é que vão ditar quais referências que o colaborador vai ter que dar para nós e que vai aparecer aqui, tá bom? Então fiquem tranquilos que pode ser que vocês estejam sentindo falta de algum item, mas é porque a minha parametrização não necessariamente é como a que vocês precisam, beleza? Ok, algumas tomadas de decisão podem ser feitas pelo aprovador, pelo gestor responsável aqui pela análise nessa hora. A primeira delas é a edição, que foi até o que eu fiz nessa despesa número 2, eu editei o valor dela, estava um valor maior que a política, eu voltei para o máximo da política permitido. Poderia ter editado também outros parâmetros aqui, né, exceto o comprovante, que de fato é algo de posse do colaborador dono da despesa. Uma outra tomada de decisão possível é a reprovação, e esse é um grande diferencial do Expresso, porque aqui a gente não está falando de reprovar o relatório todo de uma vez, né? Não é um tudo ou nada. Você pode reprovar despesas específicas dentro do documento quando for necessário. E existe também a tomada de decisão de ignorar o alerta ou os alertas, né? Então, às vezes, ele naquele momento não faz sentido, pode ser ignorado, ok, ignora e pode seguir com a aprovação. Sempre que uma tomada de decisão é feita, ela fica salva aqui no registro de atividades da despesa, né? Então, é onde a gente vai poder acompanhar o histórico daquele documento, quem que reprovou, quem aprovou, quem ignorou o alerta, quem editou alguma coisa. Então, sempre que alguma movimentação é feita, isso vai ficar registrado aqui, beleza? A gente vai passando despesa por despesa, geralmente com um pouquinho mais de atenção àquelas que têm alertas, né? Porque a gente quer justamente evitar que vocês fiquem naquela caça às bruxas no olho, né, buscando possíveis erros. Eu quero adiantar para vocês, aprovadores, esse processo. E aí, finalizando a análise, vocês vão ter o resultado final deste documento, né? O resultado vai trazer quanto que a pessoa gastou e que está aprovado até então, se ela tinha adiantamento em aberto e também se houve gasto em cartão corporativo, que poderia ser um terceiro bloquinho aqui, que nesse caso não tem, então não apareceu. Beleza? Os gastos com cartões corporativos são gastos não reembolsáveis, então eles nem geram reembolso, nem descontam em adiantamento, né? Só para ressaltar aqui mesmo. Beleza, a gente vai contabilizar, né? Fazer aqui o cruzamento desses dados e vai ter o resultado final, que pode ser tanto um reembolso quanto um valor que o colaborador ficou de troco e precisa eventualmente devolver para a empresa. Nesses casos de devolução, vocês podem de fato optar por devolver, vocês podem pegar aquele crédito, né, aquele troco e gerar como crédito remanescente, né, deixar aqui como um adiantamento restante em aberto ainda. Então existem todas essas possibilidades e esses valores conversam com o ERP quando as empresas resolvem integrar Expresso e movimentação financeira do sistema de gestão, tá bom? Aqui embaixo, informações gerenciais do relatório, não vou entrar no detalhe, obedece mesmo um padrão de relatório do Expresso. Aqui em cima, a possibilidade de buscar outros adiantamentos para serem vinculados de forma específica a esse documento. A gente sempre pode vincular automaticamente ao adiantamento em aberto mais antigo que a empresa, que aquele colaborador tenha
registrado aqui no Expresso, mas se for necessário, né, se a empresa não quiser esse vínculo automático, pode ser feito um vínculo específico aqui a partir desse item, dessa funcionalidade, tá bom? Nesses 3 pontinhos, a gente pode gerar esse documento em vários formatos diferentes. Eu consigo gerar um PDF online, uma planilha, um CSV, mandar as imagens dos comprovantes para o meu e-mail, consigo voltar o relatório tanto para o dono, caso eu seja o primeiro aprovador, quanto para quem corrigiu antes de mim, caso eu já esteja ali ao longo do fluxo, ok? É possível editar informações de cabeçalho do relatório e, se tiver sob a minha responsabilidade, eu consigo também excluir, ok? E por fim, nesse botãozinho azul, a gente consegue aprovar o relatório, né? Que quer dizer, eu autorizo passar esse relatório adiante, carregando todas as informações que ele tem agora, né? Então, todas as considerações que eu fiz vão ser carregadas à frente quando eu aprovo este documento. Se eu fiz reprovações dentro dele, se eu ignorei alertas, se eu editei despesas, isso vai ser carregado para o próximo nível de aprovação ou já para a conclusão do documento, e isso vai ficar registrado no histórico, né? É sempre muito importante a gente garantir isso. Ok, quando eu volto aqui, eu vejo que os relatórios eles obedecem status diferentes. Quando eles ainda estão passando por aprovadores, eles ficam aqui no status em aprovação. Quando todo mundo que precisava aprovar já aprovou, ele fica aqui no status de aprovado. E quando uma última pessoa, que é o que nós chamamos aqui no Expresso de conclusor, dá um último ok no documento, né, finaliza de fato as ações naquele documento, aí ele cai para concluídos. Queria que vocês notassem que aqui a gente tem filtros para tudo, né? Então vocês vão poder filtrar para buscar um documento específico de uma época, de uma pessoa e tal, para facilitar vocês tanto na busca de um histórico quanto mesmo na hora de aprovar os documentos, ok? Então, o tópico relatórios a gente já conseguiu explorar. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre adiantamento. Adiantamento é uma funcionalidade muito prática, né? Não tem muito mistério, e eu quero contar para vocês 2 coisas. Tanto é possível as pessoas solicitarem adiantamento lá pelo aplicativo, cai para aprovação aqui, né? E uma vez aprovado vem para cá, quanto também é possível que os administradores da conta façam um registro direto do adiantamento no nome de alguém, tá bom? Então, antes mesmo que a pessoa peça, eu posso registrar um adiantamento para ela, caso eu seja um administrador. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é possível que vocês tenham uma visão extremamente gerencial dos adiantamentos feitos, né? De cara, ó, quando a gente bate o olho, a gente já vê quais adiantamentos tiveram vínculos a relatórios, ou seja, já tiveram a prestação de contas fechadinha completamente, e quais ainda estão em aberto, sejam eles trocos de outros adiantamentos que a empresa optou por deixar aqui como crédito remanescente, ou sejam eles mesmo adiantamentos originais, tá? Então esse apêndicezinho já ajuda vocês a identificar essa diferenciação. E mais uma vez o filtro está aqui para ajudar, né? Eu quero buscar o que o meu funcionário Tiago tem de adiantamento ainda não vinculado, né? Ainda em aberto. Eu filtro e o Expresso me mostra. Então isso aqui facilita bastante para a rotina de vocês. Também é um campo que conversa com o ERP, com o sistema de gestão, tá bom? Com a área de movimentação financeira, os adiantamentos, beleza? Agora a gente vai entrar num campo mais administrativo, tá? Tanto para análise de dados em si, quanto para configuração da conta. Então aqui nesse campinho administrativo eu tenho Dashboard e usuários e permissões. Dashboard é um mural de gestão à vista dos números de vocês. Então sempre que vocês quiserem uma resposta rápida, prática e numérica, vocês vão vir aqui em Dashboard, a gente vai dar uma visão geral dos últimos 30 dias, mas vocês vão poder filtrar essa visão também para uma outra época, para uma moeda específica, uma equipe específica, uma pessoa específica e por aí vai, né? Então os filtros, mais uma vez, estão aqui para serem usados conforme a necessidade do momento. Além desses números aqui, a gente ainda vai expor para vocês gráficos de barra mostrando a variação dos gastos de um mês para outro, né? É uma facilitação gigantesca, uma resposta pronta mesmo. Ok.
Aqui em usuários e permissões, como é bem intuitivo, é onde a gente cadastra novas pessoas e é super simples fazer o cadastro a partir desse botãozinho aqui, com e-mail e nome da pessoa, vocês já conseguem fazer um cadastro. É possível também que a gente faça cadastros em massa, né? Caso vocês queiram registrar muita gente de uma vez, o Expresso faz isso com vocês internamente aqui. E dentro de cada usuário, vocês vão conseguir ter uma visão muito bacana, que é a visão do perfil daquele colaborador. Então, como que está a situação de saldo dele hoje? O que ele tem de receita em aberto, de despesa em aberto? Quais foram os últimos relatórios que ele enviou? Os últimos adiantamentos que ele recebeu? Né? Aqui do lado, quais são os dados cadastrais mesmo, equipe que ele faz parte, projeto que ele está inserido, conta bancária. Então, essas informações todas ajudam vocês, mais uma vez, com respostas prontas à medida que a necessidade acontece, ok? Beleza, então agora a gente vai entrar como prometido no bloquinho das configurações, que é onde a gente parametriza a conta e deixa ela com a carinha da empresa de vocês. Lembrando que num primeiro momento, vocês vão fazer isso com a nossa ajuda, um gerente de sucesso do Expresso, o administrador ou os administradores da conta aí na empresa de vocês. E o que nós vamos fazer é, primeiro, avaliar as funcionalidades. Agora a gente vai entrar aqui no bloco de configurações, que é onde a gente entra para poder fazer a parametrização da conta de vocês, deixar o Expresso com a carinha do seu processo, né? Isso é feito a 4 mãos em um primeiro momento, nós aqui do Expresso, por meio de um gerente de sucesso, e vocês, administradores da conta dentro da empresa cliente. E aí a gente começa com as funcionalidades, né? Primeiro a gente vai avaliar o que cada funcionalidade dessa significa, qual que é o impacto dela no processo, e aí a gente vai ativando aquelas que fazem sentido, deixando desativada aquelas que não fazem. Existe um vídeo no canal do Expresso que explica cada funcionalidade no detalhe. E aí a gente vai deixar o link aqui para vocês poderem acessar e, se for o caso, entenderem cada uma delas com o máximo de detalhe possível, ok? Ótimo! Fizemos aqui as ativações do que era necessário, né? E aí a gente vem classificando as despesas em seguida. Lembrando que essas movimentações de parametrização, elas podem ser feitas ao longo do tempo pelos administradores da conta. É uma parametrização extremamente fácil e ainda que a gente queira fazer a 4 mãos no início, ao longo do tempo os administradores da conta pegam o jeito e conseguem fazer com muita facilidade uma mudança ou outra quando necessário, tá bom? Agora vamos classificar as despesas então. E aí, primeiro a gente classifica nas categorias e subcategorias. A junção delas, na maioria dos nossos clientes, são tratadas como naturezas de despesa, né? Então, alimentação, transporte, hospedagem, quilometragem e outros são as categorias fixas que o Expresso propõe, porque não foge muito disso mesmo. E quando a gente entra em cada bloquinho desse, aí a gente consegue colocar subcategorias, que podem ser específicas, né? Então a gente pode trazer para cá a realidade de vocês. Nessa conta eu coloquei aqui exemplos de almoço, café da manhã, jantar e lanche como subcategoria de alimentação. Mais uma vez, pode ser que na empresa de vocês sejam outros itens ou mais itens, né? E facilmente a gente adiciona uma subcategoria aqui. O código, ele geralmente é usado para que o Expresso converse com o sistema de gestão, né? Então, ele não é obrigatório, a inserção dele não é obrigatória, mas eventualmente, se a gente vai fazer uma integração com sistemas de gestão, em todos os lugarzinhos aí que vocês visualizarem a palavra código, é para isso que ele é usado, tá bom? Analogamente ao que nós fizemos aqui em alimentação, a gente faz em transporte, hospedagem e tal. E em seguida a gente usa outros campos para referenciar ainda mais as despesas. Existe o campo aqui de alocação de custos e geralmente ele é usado para as empresas referenciarem centros de custos, centros de resultados, né? Existem diversos casos e isso varia muito de empresa para empresa, mas geralmente é assim. E aí nós colocamos o item a ser validado aqui, nesse caso são centros de custos, que seriam áreas da empresa, códigos mais uma vez, caso necessário, e aí a gente vai puxando as pessoas certas para os centros de custos ou itens, né, corretos. Então,
Nesse centro de custo administrativo, eu associei apenas o diretor aqui, Carlos, né? Eu poderia associar outras pessoas caso eu quisesse, mas nesse caso, só ele pode visualizar esse centro de custo e enviar despesas com essa referência, tá bom? Então, façam uma analogia aí à realidade de vocês. Se vocês precisarem que todas as pessoas tenham acesso a todos os centros de custos, isso não é um problema, né? A gente consegue vincular todas elas a todos os centros de custos ou qualquer outro item que a gente traga para cá. Existe aqui o grupo de tags, ele pode ser usado de diversas formas, né? Às vezes as empresas querem dar algumas referências a mais para o gasto, né? Aqui eu coloquei um exemplo de motivo da viagem. Então, eu criei um bloquinho, motivo da viagem, coloquei aqui motivos específicos meus, implantação de projeto, reunião de venda, prospecção de cliente. E aí, na hora que um colaborador vinculado a essa minha conta estivesse enviando uma despesa, ele me informaria, registrando uma despesa, ele me informaria qual é o motivo dessa viagem, dessa despesa. Então, é uma possibilidade, ok? Analogamente, qualquer outra referência que vocês queiram, a gente traria para tags, se fosse o caso, né? Podendo deixar o preenchimento dessas referências como obrigatórios, como facultativos, alguns como obrigatórios e outros como facultativos. Então, é bem amplo. Eu quero mostrar para vocês uma última forma de alocação de despesas que a gente tem aqui, que é a alocação em projetos. Então, eu vou ativar essa funcionalidade, ela apareceu aqui embaixo, e eu quero muito contar como ela geralmente acontece. Então, aqui, o que eu posso fazer é ter projetos, né, registrados, né, com seus nomes específicos. Muitas empresas, além dos nomes, colocam sequências numéricas, enfim. Então, vocês nomeiam como vocês quiserem, e esses projetos podem ser tanto públicos quanto restritos. Os públicos, todo mundo da empresa consegue visualizar e referenciar na hora de enviar um gasto. Os restritos não, né? A gente já vai vincular ele a uma equipe específica, né? Algumas pessoas específicas, e somente elas vão poder visualizar aquele projeto na hora de enviar a despesa, ok? Então, somente recapitulando, né? Eventualmente, se a sua empresa precisa fazer referências de centro de custo, projeto, cliente, motivo da viagem, obrigação de pagamento ou qualquer outro item que seja comum para vocês referenciarem na hora que o colaborador está registrando a despesa, né, e que é importante para a validação dessa despesa e para a alocação dela posteriormente no ERP, ok, a gente vai usar desses itens aqui, projetos, alocação de custos ou tags para poder fazer essas referências, além aqui das categorias e subcategorias que são indispensáveis, tá certinho? Vamos seguindo então. Aqui em políticas de despesas, a gente pode organizar as regras da empresa de vocês, né? Então, muitas empresas têm uma regra que é válida tem regras que são válidas para todo mundo, e aí é uma política só. Tem empresas que variam essas regrinhas de hierarquia para hierarquia, de equipe para equipe, região para região. Então, tudo isso é possível que a gente parametrize aqui, tá? Dentro de uma política criada, né, a gente vai ter as regrinhas, e aí essas regras elas vão identificar limites, né? Tanto de um valor de lançamento, aqui, por exemplo, limite máximo para um almoço, para um gasto de táxi, para um café da manhã, ou limite de diária, né? A diária de alimentação, ao longo de todo o dia, as alimentações registradas têm que dar no máximo X reais, né? E muitas vezes também gasto de quilômetro rodado, né? Quando a empresa paga um valor por km rodado, esse valor pode ser um só para a empresa toda, mas também pode variar. E aí a gente usa das políticas para demonstrar essa variação. 2 pontos importantes sobre política. O primeiro, elas podem ter regras restritivas ou não. Então, aqui dentro da mesma política, eu tenho regras que são restritivas e regras que não são. E lembra que eu falei lá quando a gente estava avaliando um relatório dos alertas de política ultrapassada? Esses alertas acontecem quando a política é ultrapassada e a regra não é restritiva. Porque se a regra for restritiva, ao invés de emitir alerta, o que a gente faz é bloquear o colaborador. Então, enquanto ele não adequa ao limite, ele não consegue enviar aquela despesa, ok? Aqui dentro do relatório.
O segundo ponto que eu quero destacar para vocês aqui em relação à política é que algumas empresas adotam a funcionalidade de projetos, que a gente já visualizou agora há pouco, para referenciar, para, de certa forma, reger as políticas, né? Então, consultorias, por exemplo, isso é muito comum. No projeto X, eu tenho as políticas a política de tal forma, tais regrinhas. No projeto Y, eu já tenho outras regras, outra política, porque às vezes varia, né? O cliente permite variações de políticas dentro da empresa. Então, isso é possível, tá? Uma pessoa, ela só pode estar cadastrada em uma política geral simultaneamente, mas em políticas por projetos, ela pode estar cadastrada em inúmeras. Referenciei um projeto na hora que eu estou lançando a despesa, existe uma política específica para aquele projeto? Pronto, é ela que vai ficar vigente naquele lançamento ali, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos agora então para times e aprovação, para a gente fechar aqui o bloco de configurações. Aqui os meus times, eles são os meus centros de custos, né? Time comercial, marketing, implantação, é uma coincidência, mas acontece muito mesmo. Os times aqui, eles vão ser nada mais do que as equipes que são organizadas para cair em relatórios em um workflow específico, né? Então, se todo o meu time comercial, quando envia relatório, tem um workflow, um fluxo de aprovação específico que corrige seus relatórios, então eles são um time, né? Poderia ser uma regional, poderia ser um time só para a empresa inteira e por aí vai. Quando eu entro no time, eu consigo ver quem são os membros, ou seja, quais pessoas enviam relatórios aqui vinculados a esse time e quem são as pessoas que corrigem esses documentos, né? Aqui eu tenho um fluxo de aprovação com 2 níveis de aprovação, financeiro no primeiro nível, diretoria no segundo nível. Isso aí é muito variável, então o Expresso permite que as empresas cadastrem até 4 níveis de aprovação, ou seja, 4 aprovadores, um após o outro, avaliando o documento. Isso sempre é suficiente e me conte se as empresas de vocês têm alguma situação específica, mas é bem amplo aqui. E aí, por fim, existe um conclusor. Esse conclusor ele é comum a todos os fluxos, né? Ele fica aqui registrado no workflow padrão, e ele é comum a todos os fluxos. Então, todo mundo envia relatório, pode passar por aprovadores específicos que a gente configurou lá em times. Na hora que todo mundo que precisava visualizar e aprovar, né, auditar, já fez isso, aí cai aqui para o conclusor, que é aquela pessoa que dá o ok final para permitir que aquele documento passe ali para uma finalização, né? Não precisa mais visualizar aquele documento, ele já está auditado, já teve provavelmente pagamento agendado ou até transferência realizada, se gerou um reembolso, então não preciso me preocupar com esse documento, mas concluo, ok? E ele fica ali no histórico ao longo do tempo para ser revisitado, como a gente já estudou lá em cima, quando a gente visualizava relatórios. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Esse workflow padrão, ele funciona quando? Beleza, a importância dele além de parametrizar o conclusor, identificar um fluxo a ser usado quando pessoas que não estão em nenhum time enviam relatórios, né? Para que esses relatórios caiam para aprovadores, porque isso é necessário, alguém tem que avaliar. Se essa pessoa não está em nenhum time com fluxo de aprovação específico, cai para o que está configurado aqui, ok? Então, saímos do bloco de configurações, né? Acabamos avaliando tudo aqui. Um último ponto importante, que é o ponto de gestão mesmo, né? Fica aqui dentro do bloco de exportação de documentos, que é a exportação de despesas, né? Vocês podem tanto exportar um PDF quanto uma planilha sempre que necessário. Então, eventualmente, vocês querem, por exemplo, saber quais foram as despesas do mês de maio relacionadas à alimentação do funcionário Tiago, tá? Então, beleza, eu quero um PDF disso. Eu vou dar um título para esse relatório, beleza? Vou selecionar aqui o meu parâmetro. Eu vou lá em maio de 2019, porque eu sei que lá vai ter despesa. Ok, selecionei essa época. Vou selecionar o filtro do usuário Tiago, não é isso? E vou selecionar o filtro também
da alimentação. Reparem que tudo que eu tenho como parâmetro aqui dentro da minha conta vira filtro, né? Então, no caso de vocês, esses filtros aqui vão obedecer à parametrização de vocês, logicamente, tá? Por enquanto, eu quis esses filtros aqui, clico em continuar, o Expresso faz uma varredura nos relatórios existentes, vê o que tem obedecendo a esses parâmetros simultaneamente, encontrou 4 despesas e eu poderia exportar um PDF contendo essas 4 despesas, ok? O PDF, ele tem as imagens anexas e ele é um pouco mais usado para repasse mesmo de informações. E a planilha tem o link que leva aos comprovantes, né? E aí isso pode ser usado de várias formas, mas o que eu percebo é que elas geralmente são geradas quando aquela informação fica mais interna mesmo, né? Quando a pessoa que fez essa curadoria aqui quer uma análise mais interna, não quer expor aquilo para fora. Então, PDFs geralmente são compartilhados, planilhas geralmente são usadas para uma análise gerencial mais interna, ok? E agora, por fim, eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade recente do Expresso, que não deixa de ser uma funcionalidade gerencial também, que está vinculada aqui ao uso do cartão corporativo. Então, fiz a ativação dessa funcionalidade para poder mostrar para vocês, né? Quando a empresa tem cartões corporativos nas mãos dos funcionários, a gente tem esse campo aqui que é para uma análise gerencial. Então, cartões podem ser vinculados aqui, registrados, a gente consegue identificar quem são os responsáveis por cada cartão e a partir disso vocês têm uma visão extremamente gerencial, né, dos gastos que estão acontecendo vinculados a cada cartãozinho. Vocês conseguem ter uma visualização de extrato e por aí vai. Então, pronto, pessoal. Por enquanto, falamos de plataforma web bastante. Tentei entrar com o máximo de detalhe aqui. Espero não ter ficado cansativo, mas é que eu queria mesmo que vocês tivessem uma visualização bem completa da plataforma hoje, ok? E aí, se ainda ficaram dúvidas, a gente pode tirar essas dúvidas de uma forma mais específica aqui pelo chat ou depois do nosso webinar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para esse material para a gente ir finalizando o nosso papo. Eu queria só fazer um apanhado sobre novas funcionalidades, como vocês que estão assistindo esse webinar já passaram por negociações conosco ao longo dos últimos anos, muitos de vocês acabaram não vendo que o Expresso tinha relatórios e adiantamentos em multimoedas, então eu gosto de destacar isso aqui. Uma das funcionalidades que nós temos no Expresso hoje é a possibilidade de controle em moedas estrangeiras. A quilometragem controlada por GPS é algo recente também. A tecnologia antifraude, que a gente já falou dela algumas vezes hoje, né, que identifica incoerências no comprovante e emite alertas, ela tem ajudado bastante as empresas. A aprovação automática de relatórios, que se vocês visualizarem aquele vídeo que eu fiz referência, que explica cada funcionalidade, vocês vão conseguir ver que existe a aprovação automática de relatórios, né, que permite que documentos que não tenham nenhum alerta, nenhuma política invadida ou nenhum antifraude, nenhum item fraudulento identificado pela antifraude, a gente permite que esses relatórios já caiam direto para a etapa de conclusão e não necessariamente passem por uma aprovação. Existem empresas que gostam disso e fazem esse vínculo da aprovação automática no Expresso. A gestão de cartões corporativos é algo que vocês também vão poder explorar no Expresso, caso vocês usem cartão, e aí vai existir uma funcionalidadezinha lá específica que a gente vai poder gerenciar os cartões, os extratos, né? E vocês vão ter uma visão gerencial bem bacana desse tipo de gasto. E as políticas por projetos, que a gente também já abordou, né? Os projetos podem fazer referências a políticas, a regras específicas que variam de uma situação para outra. Então, isso é algo que é completamente possível no Expresso hoje. Existem inúmeras outras funcionalidades que a gente sempre lança ao longo do tempo, essas foram as últimas, mas eu acredito que juntando isso aqui com a demonstração que a gente acabou de fazer, vai dar para vocês perceberem o quão completa a ferramenta está hoje, ok?
inteligência e automação é uma evolução constante também, né? Assim como as funcionalidades a gente está sempre buscando aprimorar, a parte de inteligência e automação não pode ser diferente. Então, integração com sistemas, a automação antifraude, a aprovação automática que nós citamos há pouco, o nível de parametrização para a realidade da empresa, esses são itens que a gente sempre tem um cuidado e a gente tenta fazer melhorias contínuas, né, constantemente, para trazer cada vez mais praticidade para o processo de uso do Expresso dentro das empresas e mais segurança, mais controle. E aí o feedback do mercado é importantíssimo em relação a isso. Ao longo do tempo, vocês sempre vão ser ouvidos enquanto clientes para a gente trazer essas melhorias contínuas para a nossa solução. Esses upgrades, assim como a manutenção em si do sistema, eles não são cobrados, tá? Então, isso não é cobrado à parte, né? Isso é, de certa forma, um serviço que vai gratuitamente ao longo do tempo. Vocês, sempre que tiver uma nova funcionalidade sendo lançada, uma novidade no Expresso, enquanto clientes vão ter acesso àquilo sem pagar algo a mais, ok? Beleza, a gente falou bastante então sobre funcionalidades, sobre a solução em si, e agora é importante que vocês saibam que o Expresso é integrável, ele nasceu para ser integrável. Então a gente conversa com vários sistemas, principalmente com ERP, no intuito muitas vezes de gerar movimentação financeira no sistema, mas não somente, às vezes também a gente traz informações do ERP para o Expresso. E além de ERP, a gente tem conversado bastante com banco, aplicativos de transporte, agências de viagem. Então saibam que a partir de API, na maioria dos casos, a gente conversa com outros sistemas e a gente faz de tudo para que a sua gestão de viagem seja extremamente completa, tá bom? E aí, ao longo do tempo, a gente pode sim aprimorar o uso do Expresso na sua empresa, né? Já começar integrando com alguns sistemas e depois integrar com outros. Isso é algo que vocês têm total liberdade para discutir conosco e entender qual que é o formato ideal. Agora vamos para a parte final, né? Que acredito que todos estão curiosos. Qual é a condição especial de quarentena, de pandemia, o que o Expresso tem para propor para os participantes desse webinar, né? Que é algo exclusivo, inclusive, para quem está aqui. A implantação, que é um processo ali que o gerente de sucesso, como eu havia mencionado, parametriza a conta com vocês, treina as pessoas e deixa o Expresso apto para uso, ela geralmente é cobrada. Nesse momento, a gente não vai cobrar a implantação. Então, implantação gratuita. O segundo ponto, contratação facilitada, né? Sem amarras contratuais. A gente sabe muito bem que as pessoas as empresas têm agora uma certa dificuldade em fazer negócios, né? Em firmar acordos. Então, o que eu quero é trazer para vocês uma contratação com um contrato extremamente facilitado mesmo, né? Sem multas rescisórias, sem prazo mínimo de fidelidade, tudo para facilitar, para que vocês tomem a decisão sem medo de possivelmente precisar sair do negócio há algum tempo, né? E ter um ônus de multa ou algo do tipo. Então a gente vai minimizar esse impacto, tirar esse risco. Então, contrato sem amarra, sem multa rescisória, sem prazo mínimo de fidelidade, ok? O suporte ao longo do tempo é personalizado, então no próprio contrato a gente prevê esse suporte com SLA de atendimento e tudo mais, né? Vocês vão poder ter acesso a isso tranquilamente e nos primeiros 30 dias de uso, né, após o fechamento do contrato, a gente tem um tempinho ali dedicado à implantação e depois a gente começa a contar os 30 dias de uso, os dias de uso. Nos primeiros 30 dias a gente não vai cobrar mensalidade. Então, vocês vão ter a carência do primeiro mês completamente, 100%. Isso porque a gente acredita que vocês estão aí arrumando a casa, organizando as coisas, voltando à rotina de viagem, né? Então, a gente vai entender com vocês como tá, mas esses 30 dias vocês já têm garantidos como carência, beleza? Então, se vocês tiverem dúvidas ou se quiserem seguir com a contratação, com a negociação, entender um pouco mais, seja lá o que for, escreva para nós. Esse primeiro e-mail é o meu, o segundo e-mail é o e-mail da Duda. Se vocês puderem, escrevam no assunto webinar 28 de julho,
porque facilita para a gente poder responder vocês com o máximo de agilidade possível, mas não se preocupem, a gente vai falar com vocês rapidinho, de qualquer forma. Escrevam para nós, estou aguardando o contato de vocês e essa é a forma de vocês aderirem ao Expresso, ok? Mandando um e-mail, pedindo para seguir com a negociação e a gente faz isso, tá bom? Estou à disposição, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até então, por ter assistido. Fico bem feliz mesmo com a sua presença no nosso webinar. Estou aqui na torcida para a gente fazer negócio, para a gente ter essa nossa parceria e para trabalharmos juntos a partir de agora. Vamos deixar a sua empresa mais forte com essa pandemia, vamos sair desse momento que é tão complicado, né, para o mundo inteiro, sair dele mais fortes, não só como pessoas, mas como corporações também. E contem com o Expresso para a gente organizar o seu processo aí de prestação de contas, tá bom? Tchau, um abraço, muito obrigada!